Bom dia, meus amores, tudo bom? Bom, já acordaram? Já tomaram café? Então agora vamos trabalhar, tá bom? Hoje eu vou falar sobre geografia, disciplina de hoje é geografia. E o nosso assunto é o trabalho no campo e na cidade. E eu quero também dizer que esses vídeos, essas aulas, também servem tanto para o quarto ano da manhã, como para o quarto ano da tarde, tá bom? À tarde é a tia Clara, ela trabalha com as mesmas disciplinas que eu, ok? Então estamos trabalhando juntas nessas aulas, tá certo? A tia Nasa vai trabalhar, mostrar de novo para vocês, que nem de história, tá em slide e vou explicando, tá bom? Vamos acompanhar? Beijos, espero encontrar vocês amanhã novamente, tá bom? Que será português, tá? Beijo, tchau! Bom, o nosso assunto de hoje é sobre o trabalho no campo e na cidade. Você pode acompanhar a nossa leitura na página 50 a 53, ok? 50 a 53. Bom, os municípios têm uma área urbana, também chamada de cidade, e uma área rural, chamada de campo. As pessoas que vivem na cidade se dedicam, em geral... Bom, o nosso assunto de hoje, de geografia, é sobre o trabalho no campo e na cidade. Você pode acompanhar a nossa leitura na página 50 a 53. Os municípios têm uma área urbana, também chamada de cidade, e uma área rural, também chamada de campo. As pessoas que vivem na cidade se dedicam, em geral, às atividades comerciais e industriais. Já as pessoas que vivem no campo se dedicam a atividades como a agricultura, a pecuária e o extrativismo. A cidade é a sede do município. As atividades exercidas no campo e na cidade dependem uma das outras. No campo, por exemplo, é usado instrumentos e máquinas, que são produzidos, na maioria das vezes, na cidade. Agora, na cidade, os produtos que são usados na indústria, em sua maioria, são produzidos no campo, como frutas, verduras. No campo, as atividades exercidas, nós temos agricultura, que é o cultivo de plantas para serem consumidas ou vendidas. Na agricultura, as plantas são cuidadas de maneira a serem utilizadas como alimento. No campo, as atividades exercidas, nós temos agricultura, que é o cultivo de plantas para serem consumidas ou vendidas. Na agricultura, as plantas são cuidadas de maneira a serem utilizadas como alimento. Cada tipo de vegetal, espécie, retira os nutrientes e minerais de que precisa do solo. Os nutrientes são obtidos por meio da decomposição de matéria orgânica no solo que forma o humus. Só para relembrar que nós falamos ano passado, no terceiro ano, que sobre a matéria ou material orgânico, que são restos, né, de vegetais como verduras, frutas,
de animais, também restos de animais que são desgastados no solo. E com essa decomposição que produz o humus, ocorre porque a superfície do solo e tudo que há nela, como eu acabei de falar, restos de plantas, de animais, que são desgastados pela ação da água e também pela temperatura, pelo calor, pelo frio e pela chuva, pelo vento. Esses seres vivos que nela vivem. Aqui nós temos o ciclo da compostagem. Essa ação faz com que esse material seja quebrado em pedaços menores, que se infiltram e são novamente quebrados em pedaços ainda menores, pela ação das plantas que neles conseguem se desenvolver. Então, quanto esses seres vivos também se decompõem e se juntam às partículas já minúsculas, bem menores, estão formando o humus. Só ressaltando que é importante a presença de humus, pois é ele que torna o solo fértil. Nunca se esqueçam disso. Bom, existem diferentes formas de cultivar as plantas. São a monocultura, a policultura e a cultura de subsistência. Aqui nós temos a monocultura. O que é monocultura? É o cultivo de apenas uma determinada espécie de vegetal. Você está vendo aí na figura, né? Só uma espécie de vegetal aí que a tia colocou para você observar bem, tá bom? Chamamos de monocultura, que quer dizer uma só, ok? Agora nós temos a policultura. Já está falando. Poli, vários. É o cultivo de diversas espécies de vegetais, ou seja, de vários vegetais. Você está olhando aí na imagem que nós temos o cultivo de vários vegetais aí, né? Eu acho que tem aí uns 3, 4 tipos de vegetais, não é? Se a gente olhar bem, eu acho que tem até mais, ok? Agora nós temos o cultivo de subsistência, que é o cultivo de espécies vegetais para o consumo apenas daqueles que as plantam. Ou seja, é aqueles que a gente vai cultivar e depois a gente vai colher para o nosso próprio consumo, ok? Agora nós vamos falar sobre a rotação de culturas. Consiste em dividir o solo em diversas áreas e mudar a cada colheita a espécie de vegetal a ser cultivada em cada área. Então, se só são cultivadas as mesmas espécies vegetais em determinado solo, isso fará com que este fique empobrecido, este solo, dos nutrientes que a espécie cultivada retira. Bom, hoje há o uso de fertilizantes para estimular o aumento da produção de plantas para alimentação, além do uso de agrotóxicos, que são venosos, pulverizados, ou seja, reduzidos a pó, nas plantas que estão sendo cultivadas para impedir que pragas destruam as lavouras. Nos casos de desmatamento de áreas para exploração da madeira ou outros fins, a lei obriga o replantio. Para a manutenção e a preservação da natureza, é importante desenvolver técnicas modernas, junto aos agrônomos, que são pessoas responsáveis pelo cultivo do solo
e participam também de todo o processo de produção agrícola. Para as plantações de frutas, de verduras e de legumes. Eu coloquei aqui alguns cuidados que devem ser tomados na agricultura. São empregar sementes ou mudas de plantas sadias, conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita, adequar a espécie vegetal ao clima e à região onde será cultivada, não provocar o desgaste do solo por queimadas, utilizar preferencialmente adubos orgânicos, naturais, nas lavouras para fertilizar o solo, ajustar a quantidade de água do solo necessária ao cultivo, com irrigação ou drenagem. Aproveitar o solo por meio do emprego de técnicas modernas e cultivo. Fazer o acompanhamento da lavoura com um agrônomo. Nos casos de desmatamento de áreas para a exploração da madeira ou outros fins, a lei obriga o replantio. Para a manutenção e a preservação da natureza, é importante desenvolver técnicas modernas, junto aos agrônomos, que são pessoas responsáveis pelo cultivo do solo e participam também de todo o processo de produção agrícola. Para as plantações de frutas, verduras e legumes. Eu coloquei aqui alguns cuidados que devem ser tomados na agricultura. São empregar sementes ou mudas de plantas sadias, conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita, adequar a espécie vegetal ao clima e à região onde será cultivada, não provocar o desgaste do solo por queimadas, utilizar preferencialmente adubos orgânicos naturais, nas lavouras para fertilizar o solo, ajustar a quantidade de água do solo necessária ao cultivo, com irrigação ou drenagem, aproveitar o solo por meio do emprego de técnicas modernas de cultivo, fazer o acompanhamento da lavoura com um agrônomo. Agora nós iremos resolver os exercícios que estão na página 54 a 58, ok?